Nós vimos que, para Tomás de Aquino, no início ele segue Aristóteles, o movimento é a passagem da potência para o ato. Né? Esses conceitos de potência e ato são conceitos primigênios, né, originários. Como que a gente poderia definir a potência? Como capacidade de perfeição, o ato como a perfeição realizada. Então, Tomás de Aquino define o movimento como o ato do que existe em potência enquanto está em potência. Nós procuramos explicitar isso aqui semana passada, né? Vejamos, o ato do que existe em potência, quer dizer, se uma árvore está se transformando em cadeira, né, por meio da causa eficiente, o marceneiro, então esse movimento aí, essa passagem de árvore para cadeira ou de tronco para cadeira, né, é o movimento. Então é o ato daquilo que está em potência enquanto está em potência, ou seja, o tronco ainda não é cadeira, mas já está começando a adquirir algo da cadeira, ou seja, já existe alguma atualidade ali. Mas a atualidade que existe é do ser que ainda está em potência para ser cadeira, ainda não é cadeira. Né? Então, o ato daquilo que está em potência enquanto está em potência. Quando o tronco chegar a ser cadeira, ele deixa de ser tronco, evidentemente, se torna cadeira em ato. Né? Sobre essa noção aí de movimento, que é uma noção importante, né, para a filosofia de Tomás de Aquino. Sobre isso aí, vocês têm alguma questão a ser levantada? Né? Então, a potência é capacidade de perfeição. O ato é a perfeição realizada. O movimento, se a gente pode definir o movimento, é assim, né? O ato daquilo que está em potência enquanto está em potência. Não chegou ao ato ainda. Né? Certo? Uma coisa importante também, Santo Tomás elenca alguns tipos de movimento. Né? Porque quando a gente fala em movimento, a gente pensa movimento local, mas o movimento local é apenas um tipo de movimento. Tomás fala do movimento de geração e corrupção, ou seja, uma coisa que não existia passa a existir, ou uma coisa que existe deixa de existir, né? Uma substância começa a ser, ou uma substância deixa de ser, né? O homem vivo deixa de ser e o cadáver começa a ser, né? Isso aí é um movimento de geração e corrupção. Né? O homem se corrompe, o homem vivo se corrompe e aparece o cadáver. Né? Então, esse é o primeiro tipo de movimento, geração e corrupção. O segundo tipo de movimento é o de alteração. Aí a substância se conserva, né? O homem vivo se conserva, mas muda uma qualidade sua. Né? O homem deixa de ser ignorante, se torna douto, instruído, depois de ter frequentado um curso de filosofia. Né? Então, houve uma mudança, uma alteração nesse caso. É o segundo tipo de movimento, alteração. Santo Tomás fala também ainda do aumento e da diminuição. Né? Esse é um movimento que diz respeito à quantidade, ao acidente da quantidade. Né?
para tomar o mesmo homem, o homem magro se torna gordo, o gordo se torna magro, tudo isso é movimento, tá certo? Ou seja, ele tinha a perfeição de magro e adquiriu a perfeição de gordo. Enquanto ele era magro, ele era gordo em potência. Tornando-se gordo, ele se torna gordo em ato e, por sua vez, é magro em potência. Né? Então, aumento e diminuição é o terceiro tipo de movimento. E o quarto tipo de movimento é o movimento local. Tá certo? Então, tudo isso aí supõe essa passagem da potência para o ato. Agora nós vamos falar do tempo aqui. Eu vou continuar lendo aqui o livro, está na página 38. As questões relativas à natureza do tempo beneficiam-se de uma atenção particular ao registro das questões físicas. Tomás discute-as em relação com os textos que a elas foram consagrados por Aristóteles, no quarto livro da Física. Ele retoma a definição aristotélica do tempo como número da mudança segundo o antes e o depois. Então, essa é a definição de tempo, né? O número da mudança segundo o antes e o depois. Ou o número do movimento. Aqui mudança é movimento. Né? O número do movimento segundo o antes e o depois. Quer dizer, se não houvesse nenhum movimento, não haveria tempo. Tá certo? Imaginemos só, tudo parado. Tudo, absolutamente tudo parado. Até o nosso pensamento parado. Então não há tempo nenhum. Né? Nós ficaríamos, para dizer assim, nós ficaríamos aqui por toda a eternidade sem cessação nenhuma de passagem de tempo. Tá certo? Eu falando assim por toda a eternidade é uma maneira de dizer. Né? Ou seja, se não há movimento no meu pensamento, se não há movimento nas minhas células, eu não posso envelhecer, eu também não posso ficar cansado, nem nada, eu fico como estou, né? Sem nenhum movimento, não há tempo, tá certo? Só há tempo se há movimento. E hoje nós falamos, né, com a teoria de Einstein, nós falamos da relatividade do tempo. E, de fato, de acordo com o ritmo do movimento, né? Nós percebemos o tempo de acordo com o ritmo do movimento. Quando eu assisto a um filme muito interessante, eu não vejo o tempo passar. Quando eu estou na fila esperando, sei lá, a hora de ser atendido, né, o tempo custa passar. Né? Mas também os físicos dizem, né? Próximo da Terra, o movimento é mais lento por causa da gravidade. Quando eu me afasto mais da Terra, o movimento é mais rápido, porque a gravidade exerce menos força. Quer dizer, no alto de uma montanha, o tempo passa mais rápido do que embaixo, né? A altura do mar, ou quase a altura do mar. Né? O tempo é relativo porque o movimento é relativo. A percepção do movimento também é relativa. Agora, nós, por convenção, né? Por convenção, nós resolvemos medir o tempo por um instrumento objetivo aqui, que é o movimento da Terra ao redor do Sol. Né? O movimento da Terra ao redor do Sol, o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, né? É um dia, 24 horas. O movimento ao redor do Sol, né? Um ano. Né? E a partir daí a gente mede as coisas. Mas esse é o movimento, podemos dizer, cronológico, é uma convenção. Agora,
existem vários níveis de movimento, porque existe também o movimento psicológico, né? É o que eu falava. Se eu me interesso por um filme, né? Eu não vejo o tempo passar ao assistir o filme. Por quê? Porque aqui se trata de um movimento psicológico, né? Quer dizer, o movimento psicológico que acontece ali não corresponde, ou corresponde de maneira diferente, ao movimento cronológico, né? Ao tempo cronológico. É uma percepção, né, Padre? Percepção. Né? O tempo cronológico é o mesmo, né? Mas a minha percepção é diferente. Quer dizer, eu percebo de acordo com o movimento psicológico. Tá certo? Sim, sim. O movimento psicológico é que faz a percepção. Então, o tempo é o número do movimento, segundo o antes e o depois. Busca também uma solução para o problema apresentado, mas não definitivamente resolvido por Aristóteles, sobre a relação entre a alma e o tempo, né, Santo Tomás. Em consonância com Averroes, e por meio da distinção entre forma e matéria, Tomás afirma que o movimento é o componente material do tempo, enquanto a operação da alma que conta fornece o seu componente formal e o faz existir. Quer dizer, o que faz o tempo existir é a alma, baseada no movimento. O movimento é o componente material do tempo e a alma, a contagem da alma é o componente formal do tempo, é o que faz o tempo existir. O que implica afirmar, como observa Aristóteles, citado por Tomás, que o tempo não existe no ser extramental, mas somente no espírito do homem. Se non nesset anima, non nesset tempus. Se não existisse a alma, não existiria o tempo. Na medida em que mensuramos um antes e um depois na mudança, percebemos o tempo. Ou ainda, a totalidade do tempo não existe, em última instância, a não ser pela operação da alma que a mede. Tá certo? O que existe fora da alma? O movimento. Tá certo? Mas o movimento não se conta a si mesmo. Tá certo? Quem é que conta o movimento? A alma. E o tempo é justamente essa contagem. Então, o tempo é um ente de razão, ele existe só na alma, ainda que tenha um fundamento no movimento, um fundamento instrumental no movimento. Padre, Sim. o tempo dessa forma, como ente de razão, Tomás concorda com isso? Sim. Por que alguns tomistas discordam dessa posição? O tempo ser relativo? Eu não conheço nenhum tomista que discorde dessa posição, não. Eu já vi alguns tomistas discordando da relatividade, né? Que o tempo é Da relativo. relatividade. Pode ser, é relatividade porque é uma teoria física, mas isso aqui que eu estou dizendo assim, é mais amplo do que a relatividade. A relatividade eu disse para dar um exemplo, mas isso aqui é mais amplo do que a relatividade, ou seja, é a alma que mede o tempo. Agora, se o tempo é absoluto ou não, é outra questão. Mas aí a gente teria que distinguir os níveis de tempo, porque tem o tempo cronológico, que é o movimento da Terra, e tem o tempo psicológico. Por isso que quando a gente diz, né, nós que acreditamos na vida depois da morte, depois que nós saímos dessa dimensão aqui, nós entramos no purgatório, vamos supor, e lá o tempo é puramente psicológico. Tá certo? Então, essa relatividade é certa que existe. Agora, a relatividade física de Einstein é outra coisa. Eu acredito na relatividade física também, porque existem vários ritmos do físico, do movimento físico. Como eu disse, as coisas no nível do mar, um pouco acima do nível do mar, tem um ritmo mais demorado de movimento. As coisas no alto de uma montanha, né, 2.000 metros acima do mar,
tem um ritmo mais veloz de movimento. O relógio mesmo, tá certo? O relógio mesmo, por causa da gravidade. É que eu entendi que uma coisa fosse consequência da outra, né? Como o tempo é a medida do movimento, muda-se o movimento, muda-se o tempo, né? E Isso. aí se vê que o tempo não é absoluto. Sim, você vê que o tempo não... Agora, eu acho que é o Nogueira, você está se referindo ao Nogueira, né? É ele mesmo. Sim. Eu não sei se ele captou bem o que Einstein quis dizer, né? Eu não sei. Mas eu creio que Einstein esteja certo, sim, e que haja vários ritmos do tempo físico, tá certo? Não existe um referente absoluto para o tempo físico, tá certo? Agora, se o Nogueira defende outra posição, que haja um referente absoluto, eu não sei as razões dele também. Tá certo. Sim. Alguma questão a mais a respeito do tempo? Eu estou chegando agora, padre, Sim, assim, fica à há muito vontade. tempo, há muito tempo eu fiz uma leitura acerca de Aristóteles e eu entendi, na sua visão, que esse movimento, acho que do cosmos era eterno. Tem alguma relação, alguma diferença em Aquino nessa perspectiva, nessa visão? Sim. De fato, para Aristóteles, o movimento é eterno. O mundo é eterno e eterno é o seu movimento. Essa é a visão de Aristóteles. Tá certo? Agora, Tomás, embora admita a eternidade, a possibilidade da eternidade do mundo, mas aí seria um mundo eternamente dependente de Deus, a visão que ele defende, de fato, é que o mundo teve um início no tempo. Tá certo? Agora, essa questão é intrincada, porque o que eu devo dizer é o seguinte: da parte de Deus, o mundo é eterno, a criação é eterna, tá certo? Não houve um tempo, em Deus não há tempo. Então, não houve um tempo em que Deus não tinha criado o universo, não tinha decidido criar o universo. Depois houve teria havido um outro tempo em que Deus decidiu criar o universo, começou a criar o universo. Isso não existe em Deus, não existe tempo em Deus. Então, da parte de Deus, tudo é eterno. Agora, da nossa parte, não, necessariamente não. Né? Da nossa parte, tem que haver um começo. Tá certo? E esse começo que marca o início do tempo. Isso Aristóteles não refletiu sobre isso. Certo? Perfeito. A finitude, a mobilidade, né, ela requer um início. Certo? Requer um início. Agora, esse início é misterioso, é claro, mas dá para a gente refletir e saber que a mobilidade, da parte da própria mobilidade, ou seja, do ser criado, requer um início, não da parte do eterno, que é Deus que põe esse ser criado. Ou seja, a série de causas criadas, ela pode ser indefinida. Eu posso aumentar essa série quanto quiser, mas ela não pode ser atualmente infinita. Ela tem que ter tido um começo, certo? Pode ser indefinida, mas não pode ser atualmente infinita, tá certo? Ela tem que ter tido o ser finito, móvel, ele tem que ter tido um começo. É como se a gente pudesse, então, imaginar, por exemplo, que, né, vamos supor aqui que a série de seres humanos
Ainda que a gente acredite na evolução, que aí fica um pouco mais complicado, a transição ali, mas o ser vivo, por exemplo, é como se a gente acreditasse que nunca houve um primeiro ser vivo, né? Exatamente. Tá certo? Mais alguma... E, Sim. assim, talvez ele tivesse essa visão por conta de não ter ainda entendido, ou não saber do pecado original, que é no caso nosso, não é? É porque Aristóteles não tinha, ele não tinha a ideia de criação, né? Ele não tinha ideia de criação. Então ele trabalhava com essa pressuposição básica de que tudo é eterno. E eu tentava justificar isso dizendo, né? Mas se eu estabeleço um início do tempo, quer dizer que existe um tempo antes desse início. Ele pensava assim, né? Nós, depois, sobretudo depois de Boécio, sabemos que a Deus, e se Deus é a causa absoluta de todo ente, né? A Deus não se aplica de modo algum tempo, né? Então Aristóteles não chegou a essas alturas. Talvez se ele tivesse a noção de criação de Deus como o YS, né, o próprio ser subsistente, talvez ele pudesse ter chegado a isso. Mas então ele pensava que o tempo era eterno, porque eterno era o movimento do universo, né? E ele pensava assim: se eu estabelecer um início, eu logo vou me perguntar, e o antes desse início? Esse o antes é tempo também. Então ele não pensava no eterno, no sentido estrito, né, que é próprio só de Deus como ser pleno, né? O Deus de Aristóteles era o primeiro motor imóvel, mas não era o ser pleno. Aristóteles não conhecia o Evo também, né? Para ele tudo era eterno, né? Tudo é eterno. Agora, o eterno em sentido estrito é captado naquela definição de Boécio. Você se lembra da definição de Boécio? Porque o eterno não é um tempo indefinido, um tempo sem fim, não. Tempo sem fim continua sendo tempo. O eterno não é tempo sem fim. O eterno está fora do tempo. Então, Boécio definia o eterno como a posse total e simultânea. O que faz a eternidade é justamente essa totalidade, essa simultaneidade possuída, né? A posse total e simultânea de uma vida sem fim. Mais alguma questão? É porque isso aqui é bom a gente esclarecer isso, né? A gente pensa, às vezes, é eterno. Quem é eterno? Eterno é aquele que vive no tempo para sempre. Não, isso não é eternidade. É eternidade no sentido popular, né? Mas não é eternidade no sentido filosófico aqui estrito. O eterno é aquele que possui todo simultaneamente, ou seja, para Deus não há passado nem futuro, é um eterno presente, certo? É um eterno presente, não há passado nem futuro. Quer dizer, Deus não era um ente ontem e é outro hoje, com alguma mudança, será outro amanhã, não. Né? E justamente porque ele não pode ser outro amanhã, ele nunca terá fim. Justamente porque ele não pôde ser outro ontem, ele nunca teve começo. Tá certo? Então a eternidade é isso. Essa posse total e simultânea de uma vida sem fim. E esse sem fim aqui não é temporal, não, é sem limites. Tá certo? Sem limites.
Agora nós passamos para a filosofia prática, noções de filosofia prática de Santo Tomás, né? Nós estávamos vendo no ano passado sobre as ciências especulativas, né, em Santo Tomás. O que é uma ciência especulativa para Santo Tomás? É uma ciência que visa o saber pelo saber. Contemplar o que é, contemplar a ordem que existe. Então, quais são as 3 ciências especulativas para São Tomás? Só para recordar. Quem se lembra? É física, matemática e metafísica, né? Exato. Então, as 3 ciências especulativas é a física, que não é a física moderna, né? A gente pode falar filosofia da natureza, né? Física no sentido de filosofia da natureza. É a filosofia da natureza, a matemática e a metafísica. São as 3 ciências especulativas. Agora, existe as ciências práticas. Nós vamos entrar agora na filosofia prática. Uma ciência prática, ela procura conhecer, não pelo conhecer simplesmente, mas para realizar uma obra. Tá certo? Então, filosofia prática. Na divisão das ciências que mencionamos, Tomás confere à filosofia prática a tarefa de ordenar a ação humana. Nós vimos, né? A filosofia de Santo Tomás é a filosofia da ordem. Ela quer ou descobrir a ordem que existe, ou instaurar a ordem que deve ser instaurada. Quem descobre a ordem que existe? O filósofo, fazendo as 3 ciências especulativas, descobre a ordem. Agora, quem é que coloca a ordem? Que coloca a ordem é o filósofo através da ciência prática. Ele coloca a ordem, certo? A ciência prática é em vista da ação. Essa concepção se funda sobre a convicção de uma identidade entre o agir moral e o agir segundo a razão. Ou seja, a filosofia prática, ela procura conhecer para fazer, para agir. No caso aqui, melhor dizendo, é agir, né? Nós estamos no âmbito da filosofia moral. Porque a arte, as artes também fazem parte das ciências práticas. Alguns chamam até de poéticas, né? Mas vamos reservar aqui prática agora para moral, que visa o agir, né? E o agir para São Tomás tem que ser um agir conforme a razão, porque ele deve instaurar uma ordem conforme a razão. Então, eu preciso conhecer para agir. Então, ciência prática. Em harmonia com uma tradição que remonta a Aristóteles, Tomás distingue o agir, agere, do produzir, facere. Ele dispõe de uma teoria da ação bem elaborada, que desenvolve uma concepção diferenciada da atividade especificamente humana, analisando a sua qualidade moral de um ponto de vista filosófico e teológico. A descrição, ainda bem geral, da ação humana, axio humana, como ação da qual o homem é mestre, reenvia as operações das quais o homem é capaz por meio de um ato refletido da vontade, voluntas deliberata. Voluntas deliberata. Somente nesse sentido, essas operações podem ser ditas do homem enquanto tal. É o que se diz, né? Há uma diferença entre ato humano e ato simplesmente do homem. O que é um ato humano? É um ato feito com inteligência e vontade, consciência e deliberação. Esse é o ato humano. Agora, um ato do homem é feito sem suficiente conhecimento e sem deliberação, né?
Por exemplo, coçar a barba. Um ato instintivo, coçar a barba. Não é um ato humano, mas é um ato do homem. Não é um ato propriamente humano, mas é um simples ato do homem. Né? Então, ato propriamente humano, ato propriamente do homem, é o ato pensado e deliberado. Entre as ações cumpridas pelo homem, são chamadas propriamente humanas as que pertencem em sentido próprio ao homem enquanto homem. E o homem é mestre de seus atos, ou seja, ele é autor dos seus atos. Daí se segue que é necessário chamar de propriamente humanas apenas as ações das quais o homem é mestre. Mas é por essa razão Mas é por sua razão e sua vontade que o homem é o mestre de seus atos. Certo? A Emília está levantando a mão. Pergunta? Pergunta? Não, a mão já havia perguntado antes, levantado antes. Está com a mão levantada. Assim. Não sei onde aperto para baixar, não. Sim, tá ok. Então, isso aqui é importante também, um dado fundamental, né? Ato humano, ação propriamente humana. É a ação da qual o homem é o autor, ou mestre. E o homem, como é um animal racional, dotado de inteligência e vontade, ele só pode ser autor, né, quando a ação passa, de algum modo, pela razão e pela vontade. As ações especificamente humanas não são, entretanto, cumpridas somente em virtude de um princípio inerente ao agente. Elas pressupõem ainda o conhecimento do seu fim. Então, para eu cumprir uma ação propriamente humana, eu tenho que conhecer, de algum modo, o fim. E aqui vai adquirir uma importância capital o fim último. Qual é o fim último que eu me proponho? E não só o fim último que eu me proponho, mas existe um fim último objetivo para o ser humano? Para todo ser humano? Né? Existe um fim último? Um fim último que, vamos dizer, não está em meu poder de definição, mas que existe, independente de mim, e ao qual eu tenho que me adequar de alguma maneira. Né? A qualidade moral de uma ação humana depende da qualidade de 4 fatores. Primeiro, como o bem e o ser são convertíveis, a realização de uma ação como tal já é um certo bem na medida em que esta ação existe. Né? O objeto confere à ação sua forma específica. Isso porque a qualidade moral da ação depende do seu objeto. O objeto aqui, né, é o que eu estou realizando. O que eu estou realizando. O que eu estou realizando é bom ou mal? A ação vai ser especificada pelo objeto. Então, eu tenho que saber se o objeto é bom ou é mal. Agora, esse objeto, eu só vou saber mesmo se ele é bom ou se ele é mal, em última análise, se eu sei qual é o fim último. Ou seja, se o objeto está correlacionado ao fim último, ele é bom. Se ele destoa do fim último, ele é mau. Objeto. No entanto, as circunstâncias da ação devem ser também levadas em conta quando se trata de avaliá-la. O objeto especifica o ato moral.
mas as circunstâncias devem ser levadas em conta, né? Aí entra a questão, né, de imputabilidade, né, vamos dizer, de culpa, mais culpa, menos culpa, não é? Isso entra a partir da avaliação das circunstâncias, ou até de anulação da culpa, né? A imputabilidade, a não imputabilidade. De maneira tradicional, tais circunstâncias são enunciadas por meio de questões. Quem, o que, onde, com quais meios, por quê, como e quando. Para a avaliação de uma ação, seu fim é, não obstante, de uma importância particular, aquilo que eu dizia, o fim. Ela é idêntica ao objeto do ato interior de vontade e se refere à ação exterior por meio da qual o objeto almejado é alcançado como uma forma em relação a uma matéria. Uma ação é perfeitamente boa somente se os 4 critérios são respeitados. O primeiro critério, vamos ver aqui, assim, o primeiro critério diz que a ação já é um certo bem na medida em que ela existe, né? A ação de uma ação como tal já é um certo bem. Deixa eu ver, o segundo, o objeto confere à ação a sua forma específica, o objeto ou a matéria, né, da ação. Isso porque a qualidade moral da ação depende do objeto. 3, as circunstâncias da ação devem ser também levadas em conta. Vamos ver aqui. E 4, não é? O 4 aqui. Ela é idêntica ao objeto do ato interior de vontade. Para a avaliação de uma ação, seu fim, não obstante, é de uma importância particular, né? Ela é idêntica ao objeto do ato interior de vontade, e se refere à ação exterior, por meio da qual o objeto é almejado e é alcançado, como uma forma em relação à matéria, ou seja, é a intenção, né? A intenção. Então, a intenção é o quarto elemento, né? Uma ação é perfeitamente boa somente se os 4 critérios são respeitados. As questões da filosofia prática são tratadas com o máximo de detalhes e de diligência na segunda parte da Suma Teológica. Contudo, Tomás também consagrou diretamente algumas questões disputadas a certos aspectos importantes da ética. Nesse contexto, são particularmente dignas de ser mencionadas as questiones disputate de virtutibus e, sobretudo, questiones disputate de malo, que se questiona acerca da liberdade humana e dos vícios. Enfim, inúmeros elementos de filosofia moral são naturalmente discutidos nos comentários dos tratados aristotélicos dedicados à filosofia prática, em particular no comentário da Ética Nicômaco e no comentário à Política de Aristóteles. Bem, isso aqui é uma breve introdução à filosofia prática, né, à ética, certo? Uma breve introdução. Alguma questão sobre filosofia prática, sobre ética? Bom, padre, esse fim último aí é aquela vida teórica que falava Aristóteles? O fim último nós devemos determinar pela razão, né? Pela filosofia. Para Tomás de Aquino, o fim último é Deus, tá certo? Nesse ponto ele avança em relação a Aristóteles, né? Porque
como eu disse, Aristóteles não tinha aquela visão de Deus como ser pleno, princípio e fim do universo, ser pleno. Para Aristóteles chegou perto disso. Ele dizia que o fim último do homem estava na atividade especulativa, né? E pela atividade especulativa ele se aproximava ao máximo daquela inteligência suprema, né, que é o pensamento de pensamento, é a vida feliz, a vida divina, né? Eu concordo com um grande especialista em Aristóteles, Enrico Berti, filósofo italiano, que eu conheci pessoalmente. Ele dizia, então, que o fim último de Aristóteles é a vida de estudo, é a vida especulativa, é isso que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Isso aqui é a felicidade do homem, a máxima felicidade que ele pode alcançar, e quando ele entende, quando ele chega a grandes intelecções, ele tem como que uma vida divina, mas por pouco tempo. Essa é a condição humana, tá certo? Então, quando ele compreende o universo, a ordem do universo, etc., ele se aproxima daquela inteligência suprema que é o pensamento de pensamento, que é o motor imóvel, né? Agora, para Tomás de Aquino, o fim último é Deus mesmo. Ou seja, é o próprio conhecimento de Deus, já que Deus é a única causa do mundo. Para Aristóteles, o motor imóvel não é a única causa do mundo. É a causa do movimento, né? É a causa das coisas buscarem alguma forma para se assemelharem à perfeição do pensamento de pensamento, mas não é a única causa. A matéria existe independente do motor imóvel, tá certo? Agora, para Tomás de Aquino, Deus é a única causa, o princípio e fim de tudo. É o ser mesmo. Então, nesse sentido, a ética de Tomás, por causa do YS, por causa da filosofia do S, do ser, a ética de Tomás muda um pouco aqui de figura, em relação a Aristóteles. Tá certo? Então, o fim último é o conhecimento de Deus. Agora, é claro que, naturalmente falando, como é que nós podemos conhecer Deus? Pela filosofia. Então, naturalmente falando, o fim último seria dado aos filósofos. Tá certo? Mas como Deus mesmo, por revelação, mostrou isso, nos destinou a uma vida sobrenatural, a um conhecimento não só filosófico dele, muito mais do que, mas um conhecimento face a face, como se diz, né? Então, o fim a que o homem, por graça, é destinado, o grande fim último ao qual o homem, por graça, é destinado, é a visão beatífica. Certo? Esse fim ultrapassa em muito, infinitamente, as possibilidades naturais do ser humano. É graça. Né? Mas, caso não houvesse essa graça, essa é uma hipótese que nunca se realizou, não é uma mera hipótese. Caso não houvesse essa graça, o fim último seria o conhecimento de Deus, tanto quanto pode ser alcançado pelo filósofo. Por que o conhecimento de Deus? Porque Deus é a causa e o homem não sossega enquanto não encontrar a causa de tudo. Tá certo? O homem está sempre... O que é ciência para Aristóteles? Ciência é o conhecimento pelas causas. Então, se Deus é a grande e única causa do mundo, para Tomás, evidentemente, a ciência sobretudo, o conhecimento por Deus, né? O conhecimento do mundo por Deus, pela causa. E esse é o fim último do homem, naturalmente falando. Desculpa, padre, entrada aí, te cortar esse senhor, não faço mais isso.
Parece que o Não, fim pode último fazer. hoje para os filósofos, para as pessoas hoje, ficou na razão natural, né? A razão natural é o fim último para ele, não é mais aquele fim último que uma vez Aristóteles colocava. Por quê? Porque a nossa visão hoje do fim último é como o senhor acabou de colocar aí, é o sobrenatural, né? Hoje, infelizmente, assim, a cultura dominante nem fala mais em fim último. Parece que não existe fim último, só existem fins imediatos, né? É a curtição, é o consumismo, né? É a balada, né? Aproveitar aqui agora. Não se pensa de maneira alguma em fim último, né? Nem natural, nem muito menos sobrenatural. Né? Aí conta viver o tempo, né? Hoje em dia, tudo tem que ser o tempo, tudo muito rápido, na questão do tempo, como se imediato, tudo de imediato, né? Tudo imediato. Por quê? Porque se perdeu essa noção do fim último. Agora, se existe um fim último, ele não é certamente imediato. Aristóteles era bem claro nisso, né? Para eu construir o fim último, em outras palavras, é aquilo que dá florescimento à vida humana, aquilo que faz a vida humana florescer. Esse é o fim último, tá certo? Agora, o que faz a vida humana florescer não é uma coisa aqui agora, é uma coisa de uma vida inteira. Tá certo? Aristóteles dizia, uma andorinha só não faz verão. Né? Então, para eu fazer a minha vida florescer, para eu adquirir virtude, para alinhar a minha vida com o fim último, isso é uma obra, né, contínua que eu devo fazer sobre mim mesmo. Não é aqui agora que eu vou resolver isso. Né? Então, o fim último, entendido como florescimento da vida humana, não tem nada a ver com questões imediatas. O padre, se para Aristóteles só o filósofo conseguia alcançar esse fim último, né, através de alguns pequenos momentos de felicidade, como o senhor falou, com o cristianismo isso aí mudou um pouco, né? Até pessoas ignorantes podem, pela graça, né, alcançar. Exatamente. Exatamente. Com o cristianismo foi nos revelado que todos podem alcançar o fim último, e é um fim último muito melhor do que o imaginado por Aristóteles. Né? Infinitamente melhor. É o fim último de um conhecimento sobrenatural de Deus. Não é? Nós seremos elevados a Deus. Não é que nós vamos conhecer a Deus, nós seremos elevados a Deus, nós somos elevados. Isso é o cristianismo que deu a conhecer. Né? Então, aí isso representa uma grande mudança, uma grande revolução. Né? Então, a ética de Aristóteles, nós podemos dizer, ela é aristocrática. Aristocrática por quê? Porque ela é reservada aos melhores. Ela é reservada só aos melhores. A beatitude, ou a eudaimonia, a felicidade, é alcançada pelos melhores, pelos filósofos. Tá certo? Com o cristianismo, qualquer um tem acesso a essa graça. Claro, ela está acessível a qualquer um, né? Mas, como diz Bonhoeffer, nós não podemos também ficar imaginando uma graça a preço barato. Né? A graça exige de nós, em primeiro lugar, exige uma decisão pela graça, uma adesão. Né? Então, ela está aberta a todos, mas é preciso que haja essa adesão séria. Né? Uma adesão e uma renúncia, no caso, né? Eu tenho que renunciar à coisa. O cristianismo pede a renúncia mais difícil que existe. Né? É uma renúncia única, mas é a mais difícil, é renunciar ao próprio eu. Né? Renunciar ao próprio eu. E essa é a renúncia mais difícil.
Ou seja, para eu ver a Deus, para que a graça se realize em mim, é preciso que o meu centro não seja eu, mas seja Deus. Isso é a coisa mais difícil, porque a coisa mais difícil que existe é tirar o homem do seu próprio centro. Quer dizer, deixar ou fazer com que o homem não tenha a si mesmo como seu próprio centro. Essa é a coisa mais difícil de realizar. Mais alguma coisa sobre filosofia prática, ética? Então, a ética para Tomás de Aquino, e já era para Aristóteles, a ética é um caminho. Você vai colocar a ordem nas coisas para quê? Você vai fazer a ordem naquilo que lhe toca, mas para quê? Para fazer a vida florescer. E a vida não floresce de qualquer maneira, né? Por isso existem esses conceitos aí de bom e de mal, né? Que não é qualquer caminho que me leva ao florescimento da vida. Aquilo que Aristóteles chamava eudaimonia, que nós traduzimos por felicidade, mas eu acho que felicidade é um termo pobre ainda, né? Eudaimonia seria a beatitude, né? O pleno florescimento da vida humana. Aqui vale aquela comparação de Platão, né? Dos diários de Platão. Qual que é o florescimento de um músico? É saber tocar bem, cantar bem, né? O florescimento, qual é o florescimento, a realização, né, de um alfaiate? Saber costurar bem, né? Saber costurar bem. Agora, nós não estamos nos perguntando no domínio da ética, nós não estamos nos perguntando qual seja o florescimento de um acidente nós, daquilo que nós podemos ser como alfaiate, como jogador de futebol, né, como artista, que isso é acidente, isso aí não constitui o nosso ser humano. Na ética, nós estamos nos perguntando justamente pelo nosso ser humano. O que faz o humano florescer? Essa aqui é a questão da ética. O que faz o humano florescer? Né? E alguém está perguntando aqui. Vou ver que essa beatitude seria a nobreza. A beatitude, nobreza não, nobreza depende do sentido. A beatitude seria esse florescimento da vida humana. O que faz a vida humana, enquanto humana, ser boa? Não enquanto músico, não enquanto jogador de futebol, mas enquanto humana, a vida humana enquanto humana. Certo? E essa nobreza seria a alta performance do pensamento filosófico. Não seria alta performance, seria alta performance do humano. Para Aristóteles, a alta performance do humano estaria no pensamento filosófico, estaria na vida especulativa. Certo? Para Aristóteles, sim. Mas a questão da ética é a performance do humano. Onde que está essa performance? Para Aristóteles, na vida especulativa. E para Tomás de Aquino, que recebe a revelação cristã, não está só na vida especulativa, né? Está, sobretudo, na vida que Deus nos oferece. Tá certo? Deixa eu ver. Seria a realização das melhores possibilidades do ser humano? Sim. Essa é o daimonia, o fim último, né? Seria a realização das melhores possibilidades do ser humano enquanto humano. Ou seja, seria a operação ótima da sua inteligência, da sua vontade, né? E por meio da inteligência e da vontade, a ordenação de todos os afetos, né? De todos os sentimentos. Seria essa alta performance.
eu ver aqui, para São Tomás seria santidade. Sim, se a gente entende a santidade, é exatamente isso, a santidade como vida em Deus, né? Santidade como vida em Deus, isso seria o fim último. Mas aqui ele já depende da teologia, né, São Tomás? Se a gente quisesse ficar só no âmbito da filosofia, a gente teria que dizer que, para São Tomás, no âmbito da filosofia, se houvesse apenas um fim natural para o ser humano, estaria relacionado ao conhecimento de Deus, pela filosofia. Mas o próprio Tomás reconhece, né? Se assim fosse, a maioria não chegaria às melhores possibilidades do humano. Por quê? Porque, primeiro, a maioria não tem tempo para filosofar, para conhecer a Deus pela filosofia. Né? Muitos outros não têm interesse nenhum em fazer isso, querem outras coisas. Né? E tem uma grande parte também que não tem capacidade para essas coisas, para especulação. Né? Então, Deus, misericordioso, oferece, né, como graça um fim último que ele revela qual é, não é? Esse fim último que Deus oferece, ele não anula o fim natural, o fim supostamente natural, mas o eleva sobremaneira, de tal modo que mesmo aqueles que não conseguem ser filósofos possam conhecer a Deus face a face, por graça. Né? Deixa eu ver aqui. É quase impossível falar de moral depois da revelação só no âmbito filosófico. Concordo. O Maritain mesmo tem um texto sobre isso, né? Para o Maritain, a moral adequadamente considerada depois da revelação é só a moral que leva em conta o fim último da graça de Deus, né? Mais alguma questão? Então, nós que estamos nos dedicando aqui à filosofia, estamos, por operação da nossa própria natureza, né? Não sem alguma ajuda de Deus, claro, mas por operação da nossa própria natureza, nós estamos fazendo florescer da melhor maneira possível as melhores coisas humanas que nós trazemos como seres humanos. Tá certo? Conhecer as grandes verdades naturais por obra da filosofia é uma grande coisa e é também uma espécie de florescimento humano. Ok, por hoje vocês querem parar por aqui? Porque o próximo tópico aqui vai ser a metafísica, uma breve introdução também à metafísica, né? Brevíssima, uma introdução à introdução da introdução. Vamos ficar por aqui, então. Na próxima a gente começa, então, com a metafísica. Né? E aqui eu abro esse espaço final aí, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Aqui ninguém tenha medo, né, de errar. Nós estamos aqui justamente para crescer juntos, né, para aprender. Eu posso errar assim também, eu não me preocupo com isso, porque Silenciosa porque eu estou silenciosa porque eu estou sem voz. Ah, sim. Por causa do frio? Por causa do frio, por causa do calor, por causa de tudo. É o tempo, né? Eu, para acompanhar o senhor aí, professor, eu vou ver se eu pego os materiais aí com o Eduardo Carvalho.
Isso, o Eduardo é excelente para explicar essas noções básicas aí de filosofia. Ele me convidou e eu disse, é providência divina, porque eu estava querendo mesmo estudar mais a sério essas questões aí, e parece que ele intuiu e ligou para mim. Eu falei, poxa, é Ah, de Deus. E para mim é uma grande felicidade estar aqui com o senhor, conhecendo pessoalmente não, mas assim, entre aspas, né, ao vivo. Para mim é uma satisfação grande. E sei que vou aprender muito mesmo. E já aprendi, né? Já aprendi. Nessa aula aqui, eu já estou saindo aqui diferente. sim, ótimo, muito bom, muito bem-vindo. É isso aí, é o entusiasmo, né? Nesse querer ilustrar a nossa inteligência, né? Porque o ser humano é isso. Einstein dizia, né? O tamanho do nosso mundo é o tamanho, mais ou menos, do nosso conhecimento, né? Então, ilustrar a consciência, a inteligência, é aumentar o tamanho do nosso mundo. Muito bem. Então é isso. Podemos ficar por aqui. Então, eu agradeço mais uma vez, né, a presença e uma boa noite para todos. Obrigado pela aula, padre. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Até semana que vem. Até semana. Boa noite para todos. Até semana que vem. Obrigado. Até mais. Boa noite, muito obrigado. Obrigado.